começar com essa frase que vocês estão vendo ali: os bodes e as ovelhas e um encontro com Cristo. O que isso tem a ver com o culto de hoje à noite? Quem são esses animais? Ou o que Jesus quis dizer quando ele disse isso? Que no meio do seu povo haviam pessoas que mais pareciam com bodes do que com ovelhas. Eu andei escrevendo algumas coisas, entre elas eu coloquei algumas críticas, ou alguns pensamentos que a gente precisa ter do nosso tempo. Tipo, por que uma pessoa adota cerca de 20 filhos e uma outra que recebeu apenas um de Deus, o pega, coloca dentro de um saco de lixo e joga no rio? Alguns filhos largam tudo para cuidar da velhice de seus pais e outros simplesmente os abandonam em asilo ou pelas ruas. Os avanços científicos e até mesmo na área da informática são muitos, mas humanitários quase nenhum. O aquecimento global devasta o nosso planeta, maremotos, terremotos, que juntos a manifestação do poder do mal anunciam a segunda vinda do Messias. Pessoas que, em busca de uma paz comunitária, colocam Jesus, Buda, Bob Marley e outros deuses no mesmo patamar para andarem em paz. Maomé, Gadu, o deus da maçonaria, são todos iguais a Jesus para que haja paz. Bom, tá bom por aqui, né? Mas onde isso tudo vai acabar? Onde esse mundo de violência, de guerra, muitas preconceituosas por religiosidades, vai findar? Eu posso não saber quando, mas é justamente em um momento em que Jesus vai voltar e diante de nós vai separar os bodes das ovelhas. Uns estarão à direita e outros à esquerda. Onde você pretende estar? Com o que mais você se parece? O versículo 23 do capítulo 25 de Mateus, preste atenção como eu disse, diz assim: e porás as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos com sede e te demos de beber? Vou usar, amor. E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Pensando ainda como foi ilustrado, os cristãos
se parecem com as ovelhas. E a primeira frase que apareceria ali seria essa: os cristãos herdarão o reino dos céus, porque já vivem o reino de Deus. Há uma diferença entre o reino de Deus, que está entre nós, que é o que todos nós devemos viver, e o reino dos céus, que está nos céus, como diz o nome. Então, aqueles que ainda não vivem o reino de Deus nesta terra, no seu dia a dia, não devem ir para o reino dos céus. Provavelmente não irão. Outra forma de enxergarmos essa ilustração entre as ovelhas e os bodes é pensar como o rei Davi, que falou lá no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ou de nada tenho falta. E mais adiante ele vai falar assim, em uma outra tradução, ou no original, que eu não tenho vontades. E a ovelha é mais ou menos por aí. A ovelha não tem vontade de nada. A ovelha não sabe onde buscar água. A ovelha não sabe onde tem o melhor pasto, mas confia no pastor que o conduz até o seu alimento. A ovelha é totalmente dependente do pastor, que sabe identificar a sua voz em meio à dos outros. Precisamos de ovelha no meio evangélico hoje. Acabei de ouvir de uma pessoa cristã que não consegue mais ouvir uma determinada rádio evangélica. Precisamos de pessoas que tenham corpo e alma de ovelha, e não apenas pele, como a Bíblia vai falar dos falsos profetas. Os cristãos de hoje precisam ser muito mais cristãos do que em todos os tempos. Não para mostrar carteirinha ou para dizer que eu sou da Igreja Batista do Maracaí, alguma coisa assim, mas para que a palavra de Deus se cumpra assim como se cumpriu há anos atrás, quando os discípulos foram chamados de cristãos, não porque era uma nomenclatura gospel, mas porque eles se pareciam com Cristo. É interessante ver que foi a primeira vez que a palavra cristão surgiu na Bíblia, foi quando alguém imitou a Cristo. Com quem nós temos parecido? A Bíblia vai nos mostrar que ser cristão é muito mais do que andar com uma roupa de crente, porque é chegado o reino de Deus a nós. E nós vivemos esse reino. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o chefe da sua vida, o patrão da sua vida, o pai e a mãe, ou a pessoa que você mais confia em todo mundo? A palavra de Deus vai dizer que a palavra reino de Deus significa basileia, que tem um significado de reinado, ou seja, alguma coisa que está acontecendo, que está sendo exercido e que tem domínio sobre a sua vida, muito mais do que as forças